Boa tarde, Flávia. Hoje nós teremos a continuidade do início, né, do julgamento na semana passada da questão dos pacientes testemunhas de Jeová sobre a recusa à transfusão de sangue. A gente ainda tem questão do Google, que também já entrou na pauta outras vezes, até uma questão sobre tribunal do júri. Sim, mais uma pauta bem recheada, né, com temas diversificados. A gente vê que a tendência do ministro-presidente Luiz Roberto Barroso é montar uma pauta temática, mas dessa vez a gente tem a possibilidade aí de discutir vários temas do direito dentro de uma sessão plenária só. Tá certo, Hanna. Então vamos para o primeiro assunto, porque deve abrir a sessão de hoje a retomada do julgamento que analisa se a liberdade religiosa justifica o pagamento de um tratamento diferenciado pelo Estado. O tema tem repercussão geral, então vai ser aplicado em outros casos nas instâncias inferiores. Vamos relembrar então como é que está esse julgamento na reportagem da Marta Ferreira. São duas questões em análise. A primeira é se testemunhas de Jeová podem recusar transfusão de sangue no SUS. A segunda é se a União deve custear procedimentos alternativos que atendam às crenças da religião. A discussão envolve direitos fundamentais previstos na Constituição, como a saúde, a dignidade da pessoa humana, a legalidade, a liberdade de consciência e de crença. O primeiro caso é de uma mulher que não aceitou transfusão de sangue durante uma cirurgia cardíaca e a unidade de saúde não realizou o procedimento. Ela recorreu, argumentando que a exigência de consentimento violava a sua dignidade e o direito à saúde. O outro caso é de um homem que pediu à Justiça o custeio de uma cirurgia ortopédica pelo SUS sem transfusão de sangue, além do pagamento com os gastos com o tratamento. Ambos os processos tratam de testemunhas de Jeová. Os casos são relatados pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Barroso votou no sentido de que testemunhas de Jeová podem se recusar a receber transfusões de sangue, mas essa recusa deve ser pessoal, não podendo ser estendida a terceiros ou a menores. Destacou ainda que essa recusa está prevista em normas internacionais. Sendo a declaração válida, existe esse direito, que inclusive consta de documentos internacionais, como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco de 2005, segundo a qual qualquer intervenção médica deve ser realizada com consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo, que pode revogá-lo a qualquer tempo. Barroso também entendeu que se o paciente não tem condições financeiras de custear tratamentos alternativos, o Estado deve arcar com as despesas. Sendo o paciente hipossuficiente, é razoável e proporcional o custeio do deslocamento e da permanência pelo tempo necessário na localidade da instituição que oferece o procedimento. E o Supremo, e aqui entra em questão um conceito muito importante que nós já utilizamos aqui e que normalmente é aplicado a pessoas com deficiência, mas acho que pode ser aplicado em qualquer circunstância que envolva direitos fundamentais, que é o direito à adaptação razoável. E nós já decidimos isso em questões precedentes aqui, permitindo, por exemplo, que em concurso público, candidato que por motivo religioso não pudesse fazer num determinado horário, que pudesse fazer mais tarde. No Exame Nacional de Magistratura, recentemente, nós fizemos essa possibilidade. No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. O que se sustenta é que o direito à vida digna parte do pressuposto de que um adulto capaz e consciente pode dirigir suas ações e condutas de acordo com suas convicções religiosas, a significar que mesmo naquelas determinadas situações nas quais atuar de acordo com a fé professada põe circunstancialmente em risco a própria vida, subsiste o direito de escolha quanto à submissão ou não a determinado tratamento de saúde. A manifestação da vontade do paciente adulto deve ser consciente e informada, sendo admissível a sua declaração por escrito em diretivas antecipadas de vontade. O ministro Flávio Dino acompanhou os votos dos relatores, com a inclusão de algumas propostas.
Eu sugiro a Vossa Excelência, assim como ao ministro Gilmar, que essa temática, sobretudo das crianças e dos adolescentes, esteja pelo menos na emenda. Porque acho que essa é uma questão fundante de uma característica do nosso sistema constitucional, qual seja aquilo que consta do artigo 227 da Constituição, a melhor proteção do interesse das crianças e dos adolescentes, para evitar, claro, mal-entendidos na aplicação da tese. Os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça também acompanharam os votos dos relatores. Em relação a recusa de tratamento, eu faço essas diferenciações. Pessoas maiores e capazes, crianças e adolescentes, uma outra situação, e aquele que não puder momentaneamente manifestar a sua vontade, por estar, por exemplo, inconsciente, deve prevalecer aquilo que tiver declarado anteriormente, e no caso de pacientes testemunhas de Jeová, se tiver essa demonstração prévia da sua posição, da sua compreensão, entendo que essa posição deve prevalecer. É um direito que já foi reconhecido pelos doutrinadores da área do direito civil, com o aporte da organização do Conselho da Justiça Federal. Também no meu voto, e farei a juntada de voto escrito, eu trato da questão do médico, que, uma vez feita a explicitação dos riscos de um ou outro tratamento, ele, em contrapartida, também não pode ser penalizado, seja no âmbito criminal, civil ou mesmo administrativo. Na reportagem, então, nós mostramos os dois casos e são dois recursos. Em um deles, o governo foi obrigado, Hanna, a pagar essa cirurgia e o tratamento de um paciente de forma a garantir que ele não passasse por uma transfusão de sangue, já que ele é testemunha de Jeová. Então, o governo recorreu. Já no outro caso, foi a paciente que recorreu. Ela ia fazer uma cirurgia no coração. Antes do procedimento, os médicos concordaram, disseram que era possível fazer a intervenção sem a transfusão de sangue, mas no dia da cirurgia, a direção do hospital pediu que ela assinasse um termo, que se houvesse algum problema, algum imprevisto, em último caso, para ela assinar o termo para fazer a transfusão de sangue. Então, ela não assinou, a cirurgia foi desmarcada e ela voltou para casa. E aí ela entrou com esse recurso. Nesses dois recursos que a gente tem, quais são os dois direitos fundamentais que estão sendo debatidos? Bom, Flávia, a gente tem dois direitos fundamentais aí em debate, como você trouxe para a gente. A gente tem o direito à saúde, que é um direito consagrado na nossa Constituição, pelo princípio da isonomia, a vedação ao tratamento degradante, a possibilidade do Estado fornecer um tratamento digno a todos os brasileiros de forma isonômica, de forma igual, versus o direito à liberdade religiosa, também postulado na Constituição, onde todos os brasileiros têm o direito de professar qualquer fé, de forma livre, desde que não prejudique o direito alheio, claro. Mas dessa forma a gente tem esse embate, esse dilema entre dois direitos fundamentais, ambos consagrados na Constituição. E aqui a gente tem a discussão sobre a preponderância de um princípio fundamental, uma garantia sobre o outro. Vamos discutir, vamos ver a posição dos ministros sobre essa possibilidade de ponderar dois direitos, dois princípios de dignidade da pessoa humana que estão postulados dentro da nossa Constituição de forma isonômica, eles são iguais, eles têm o mesmo valor jurídico, mas dentro de uma situação real, onde a gente tem um embate entre esses dois direitos, qual haveria de se sobrepor um sobre o outro? E é curioso porque um dos recursos é o governo, e o governo alega o seguinte, diz, se eu pagar um tratamento fora do Estado, eu estou pagando um custo a mais, então eu não estou tratando os pacientes de forma igual. Já no outro é a paciente, fala, eu quero ser tratada e quero ter a minha liberdade de crença garantida também, né?
Exatamente, é uma polêmica que a gente tem aqui com relação à possibilidade de um tratamento alternativo, mesmo que ele seja mais oneroso, custeado pelo Estado, e a liberdade de crença, ou para professar aquela fé a partir da negativa da transfusão de sangue. Nesse sentido, a gente tem dois processos de temas similares, parecidos, embora sejam de pessoas diferentes e de relatores diferentes. Era isso que eu ia falar agora. A gente tem dois recursos, relatores diferentes. Um deles é o ministro Gilmar Mendes e no outro é o presidente Luiz Roberto Barroso. Na semana passada, eles iniciaram, cada um leu o voto dele, mas o julgamento está sendo em conjunto, né? Exatamente. Essa possibilidade de reunir os julgamentos, ela é pelo relator. O relator de cada caso pode conversar com o outro relator e decidir pelo julgamento em conjunto. Há casos em que um mesmo relator tem dois ou mais processos de temáticas similares, parecidas, ou aqui nesse caso são relatores diferentes, mas o processo há uma similaridade de temática, o mérito do processo é parecido com o do outro. Nessa possibilidade, os gabinetes, os dois relatores podem conversar entre si e apresentar ao presidente a possibilidade, o desejo, sobre a sua prerrogativa, sobre a sua discricionariedade, os relatores apresentam ao presidente a possibilidade do julgamento conjunto. Apresentam ao presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que querem decidir de forma conjunta para otimizar a temática, os debates, né, o que vai ser apresentado pelo colegiado sobre aquela temática, aproveitando aí que há dois ou mais processos sobre a mesma temática. E o ministro presidente pauta em uma sessão onde ele vê o cabimento dessa temática. Até porque a tese deve ser a mesma, né? Exatamente. Vamos discutir nesses dois processos os mesmos dois direitos fundamentais. O direito à saúde e a professar uma fé recusando um tratamento ou a exigibilidade de uma nota, né, de um termo de consentimento para a não transfusão de sangue em razão da fé da pessoa, do cidadão. Então, tratando aí da mesma temática, temas similares, podem ser julgados em conjunto duas ou mais ações, à discricionariedade do relator, apresentando ao ministro-presidente que vai formar a pauta e apresentar no plenário físico. Lembrando o que aconteceu na semana passada, os ministros vão decidir se aceitam ou não, né, o recurso, do qual o presidente Barroso é o relator, mas em relação ao recurso do ministro Gilmar Mendes, ele já perdeu o objeto porque a pessoa já passou pela cirurgia. E até agora a gente tem os seguintes votos, o dos dois relatores, presidente Barroso e o ministro Gilmar Mendes, e também dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e André Mendonça. Então, a gente tem 5 votos e todos os 5 votaram pelo direito à recusa. Mas, durante o debate que já se iniciou, né, o que se sobrepôs ali foi em relação ao direito das crianças e dos adolescentes, no sentido de que um adulto consciente pode sim optar pela não transfusão, mas os pais não podem escolher pelos filhos. Por que isso? Porque o pai e a mãe vai dizer, não, mas meu filho vai seguir a mesma religião que eu. O que diz a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, a criança, embora seja menor, né, e tenha ali a sua capacidade civil relativa, às vezes, a depender da idade, considerado até incapaz, respondendo pelos seus atos a partir dos seus pais, tem a liberdade de professar uma fé tal qual seus pais. E ele pode se recusar a vertente da religião específica, mas como ele é incapaz, no sentido de não estar nas suas faculdades civis de forma plena, não pode assinar nenhum termo por si, representado aí pelos seus pais. Dessa forma, preponderou aqui no entendimento dos ministros, e também já é um entendimento pacífico no STJ, que traz emprestado aqui o estudo para o STF, de que o direito da criança e do adolescente deve se sobrepor, ou seja, o direito à vida, o direito à integridade física, emocional e psicológica dessa criança, independente da vontade dos pais. Então, decidem os ministros que, embora haja uma preponderância, um dilema, entre os dois direitos, a professar a fé pelos pais, representado pelos pais, ou o direito à vida, havendo um risco eminente e sem alternativa científica para aquela cirurgia,
exigindo a transfusão de sangue, vai se sobrepor o direito à vida e à preservação da integridade física dessa criança, sob pena de serem responsabilizados os pais e até mesmo o médico, na esfera civil, administrativa e até mesmo penal. O presidente Barroso fez questão de falar sobre isso, desde que a pessoa seja capaz e esteja consciente, maior de idade. Nenhum terceiro pode tomar essa decisão pelaquela pessoa que é da religião Testemunha de Jeová. O ministro André Mendonça citou a questão do médico, porque os ministros querem colocar na tese especificamente, mais explicadinho, essa questão dos menores. E o ministro André Mendonça veio com a questão, mas e se o médico não quiser fazer a cirurgia sem a transfusão de sangue? Isso ainda não começou o debate, mas pode vir, né? Pode vir, e aí é onde a gente vai precisar da ética e da biomédica, como relatou como trouxe, né, o ministro André Mendonça. A gente tem a possibilidade do médico recusar um tratamento sem a transfusão de sangue, desde que de forma científica, considerando o tempo daquela cirurgia, o momento científico que estamos vivendo, né, a realidade dos fatos, se há um possível tratamento alternativo que seja realmente eficaz ou não. É a parte técnica do médico, o relatório médico bem especificado, que vai eximir qualquer responsabilidade, trazendo aí a possibilidade ou não do tratamento alternativo ou da exigência da transfusão de sangue. Como eu disse, prevalecendo o entendimento de que deve-se preservar a vida e a integridade física da criança sobre o entendimento religioso dos pais. Então, só para fazer um resumo, até agora a gente tem 5 votos, os 2 votos dos relatores, ministro Gilmar Mendes e o presidente Barroso, e também dos ministros Flávio Dino, André Mendonça e Cristiano Zanin. Todos os 5 decidiram e votaram pelo direito sim à recusa, mas o julgamento ainda vai ser retomado e a gente vai ter então a questão da tese envolvendo se eles vão colocar, se os ministros vão colocar ou não explícita essa questão dos menores de idade, né, Hanna? É o que a gente chama de modulação. Modulação. Vamos esperar a modulação com relação à criança e ao adolescente. Tá bom, obrigada, Hanna. Vamos para o segundo tema, então, porque também está na pauta de